E aí pessoal, então esse vídeo é a continuação imediata do vídeo anterior e a gente vai continuar, falando sobre funções de duas variáveis. Se você ainda não viu o vídeo anterior, volta lá porque é uma continuação imediata, ok? Era um vídeo só e eu quebrei em dois, tá bom? Então vamos lá. Então continuando pessoal, um dos conceitos importantes aqui, quando a gente trata de funções de duas variáveis especificamente, mas a gente pode generalizar depois para superfícies de níveis, mas com funções de duas variáveis, um conceito importante é o conceito de curvas de nível, certo? E esse conceito é muito utilizado, por exemplo, na cartografia, porque às vezes você tem uma região montanhosa e aí eles expressam essas alturas da montanha, sem precisar fazer uma maquete, eles vão expressar isso num desenho plano, num papel, ele usa esse conceito de curvas de nível, tá? Então, o que são as curvas de nível de uma função f de duas variáveis, tá? Curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas equações, são as curvas que têm a equação f de xy igual a k, onde k é uma constante, que está na imagem de f, porque senão, não faria sentido, não teria solução a equação, na verdade, tá? Então eu peguei aqui mais uma vez a imagem do livro do Sturte, porque eu acho que fica mais fácil de entender do que se eu tentasse desenhar. Basicamente é o seguinte, pessoal, por exemplo, olha, eu tenho aqui essa região aqui, que no caso é a imagem de uma função f. Aqui eu tenho, desculpe, é o gráfico de uma função f, eu tenho o gráfico de uma função f aqui, e que são as curvas de níveis. Basicamente é o seguinte, por exemplo, eu vou pegar aqui, olha, k igual a 45. Então eu vou fazer o plano z igual a 45, tá? E eu vou ver qual é a interseção que aparece aqui com o gráfico da função, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, o que acontece é que vai aparecer... Voltando, eu editei mais uma vez, tá? Eu estou um pouco concentrado aqui. Então, pessoal, por exemplo, vamos lá. Aqui é o gráfico de uma função f, certo? Tá vendo, Parece uma montanhazinha, bem bonitinha. E basicamente as curvas de níveis são você olhar para cada altura e ver qual é a curva xy, tá? Que quando você aplica f, tem essa altura, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, olha. Tá, se eu pegar o z igual a 45, eu estou falando de altura porque é justamente o valor do z, Eu pego fixo, No caso a gente está chamando de k, porque a gente está fazendo k igual a f de x, Por isso que eu estou dizendo assim, o z, porque é justamente quando a gente chama z igual a f de x, Então se eu fixo, a altura 45 aqui, o z como 45, tá? E aí eu olho aqui para o gráfico e justamente a região, do gráfico que tem esse z igual a 45, essa regiãozinha aqui. E olhando agora para o plano xy, é justamente essa curva aqui, no gráfico, no plano xy, que quando você aplica f, dá uma altura exatamente 45. E aí você pode fazer para outras alturas, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, se eu pego a altura do que ele falou aqui, é 40. Se eu pegar a altura 40, opa, que eu tirei o desenho do lugar. Se eu pegar a altura 40, sei lá, mais ou menos por aqui, tá? Eu pego a altura 40 mais ou menos por aqui, e aí quando eu venho para o gráfico, dá mais ou menos essa região aqui, e aí eu olho para o plano XY, e a curva de nível, quando eu faço k igual a 40, que é fixar a altura igual a 40, é esse círculo aqui embaixo. E assim vai, você vai fazendo aí por altura, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, esse conceito de curvas de nível é muito utilizado na cartografia, principalmente para expressar, num plano, essas regiões montanhosas. Às vezes você precisa, é importante você saber as alturas, por exemplo, da superfície, e aí vocês podem expressar isso, apenas num papel, digamos assim, tá? Bem, e aí vamos agora esboçar as curvas de nível da função que a gente tem trabalhado desde o início, que é g de xy igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Para
K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Né? Então o que a gente quer fazer é justamente as alturas, né? Ver qual é a curva de nível, né? Quando a gente tem a altura 0, a altura 1, a altura 2 e a altura 3. Tá? Não é difícil, né? Porque aqui a gente já sabe que isso é a parte superior de uma esfera de raio 3. E assim, só de você pensar que isso aqui é uma esfera, a parte superior de uma esfera de raio 3, quando eu pego a altura 0, isso aqui vai dar uma circunferência de raio 3. Quando eu pego, por exemplo, a altura 3, né, eu vou estar no mais alto, vai dar só um ponto, que é o ponto, né, que está lá na esfera, no polo superior, digamos assim, da esfera. O que eu estou dizendo só é o seguinte, pessoal, que já dá para perceber o que é que vai acontecer lá, porque, olha, o que eu falei agora foi o seguinte. Por exemplo, se eu considero o K igual a 0, o que é que eu estou fazendo? Considerando a altura 0, o Z0, tá? Quais são os valores, isso aqui, quais são os valores, né? Quais são os pares ordenados que quando você aplica tem altura 0? Bem, a altura 0 dá justamente essa circunferência aqui, né? Que é a circunferência de raio 3, certo? Que já está no plano XY, tá? E, por exemplo, se eu considerar a altura 3, né, que é a altura máxima que chega aqui na esfera, rapaz, só tem um ponto aqui, né? Só um ponto. Quando você aplica em G de XY, vai dar lá com a altura 3, que é justamente a origem. Então, por exemplo, quando K é 3, olha, esse daqui é o K0, esse ponto é o K3. Porque quando você considera a altura 3, só esse ponto tem altura 3, né? E o XY dele é justamente o 0,0, tá certo? Bem, mas ele pede ainda para considerar a altura. Aí a gente vai ter que ver, né? Eu vou fazer, não dá para fazer direito aqui, a altura 1 e a altura 2, tá? E aí vocês vão ver que, claro, né? Vai estar uma coisa assim, por aqui assim, altura 1, outra coisa por aqui assim, altura 2, e sempre vão dar aqui embaixo circunferências, tá? Mas aí de raios, né, cada vez menor, tá? Com a curva de nível com K igual a 0 tem raio 3, veja que com K igual a 3, na verdade eu tenho um ponto só, que seria a circunferência degenerada, que seria com raio 0, né? Tenho só o centro, beleza? E agora eu vou fazer as equações, né, as curvas de níveis com K igual a 1 e K igual a 2. E aí, continuando, tá, pessoal? A gente vai fazer esse exemplo, e como eu já disse, essas curvas de níveis nada mais são do que circunferências. Por quê, né? Vamos ver por quê. Então, as curvas de nível, têm equações então, para cada K, a curva de nível tem essa equação aqui, né? Que é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Que é a expressão da função, igual a K. Esse K é constante, tá certo? Veja que isso aqui implica, pessoal, isso aqui implica que, elevando ao quadrado, que 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a K ao quadrado, beleza? Só que nesse caso, como K já é uma constante maior ou igual a 0, ele equivale, essa equação aqui equivale a essa, tá? Só tome cuidado porque o K aqui já é maior ou igual que 0, por isso que tem essa equivalência, tá? E essa equação aqui, eu vou botar aqui, tipo, né, só para você ter ideia, essa equação aqui é uma equação da... sim, deixa eu só melhorar um pouco nessa expressão, antes de eu dizer qual é o que é. Veja, eu vou passar esse x ao quadrado e y ao quadrado para um lado e esse k para o outro, porque k é constante, então eu vou juntar ele para o lado do 9, que também é constante, tá? Então, passando o x e o y ao quadrado para o outro lado, vai ficar x ao quadrado y mais y ao quadrado é igual, eu vou passar esse para o lado de cá, 9 menos k ao quadrado, beleza? E isso aqui nada mais é do que a equação. Então, isso aqui nada mais é do que a equação da circunferência centrada na origem de raio, né? Veja que está x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 menos k ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência é a raiz quadrada de 9 menos k ao quadrado, tá certo? E aí, pronto, agora fica fácil, né? Eu só vou fazer o que ele está pedindo é com K0, K1, K2 e K3. E aí eu só vou fazer isso aqui agora, tá?
considerar cada um desses casos. Então, para k igual a zero, a equação da curva de nível fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Tá? E isso aqui é a circunferência centrada na origem de raio 3, que foi o que a gente já viu no gráfico. Para k igual a 1, a equação fica como? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8, né? Que é 9 menos k ao quadrado. Se k é 1, 9 menos k ao quadrado, se k é 1, aqui fica 8. Tá? E essa é a circunferência centrada na origem de raio raiz de 8. E aí, para k igual a 2, agora vai ficar assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 menos 2 ao quadrado, né? Que 9 menos 4 dá 5. Isso aí é a circunferência, né, centrada na origem de raio raiz de 5. Bem, agora para k igual a 3, né? Que onde a altura é 3, aí só um ponto vai satisfazer essa equação. Né? Porque quando k é igual a 3, vai ficar 9 menos 9. Então fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Tá? E isso aí é a origem, tá? Só tem a origem nessa curva de nível, certo? Só a origem satisfaz isso aqui, tá? E aí eu vou esboçar esses gráficos aqui para vocês, tá, pessoal? Bem, pessoal, então mais uma vez eu peguei ele aqui pronto do livro do Stuart, porque como os raios, né, tava raiz de 5, raiz de 8, então para manter, né, a proporção certa, então eu deixei aqui, né, e aí o que acontece é, quando a gente considera o K4, né, que seria a altura, desculpe, o K0, que seria a altura 0, a gente tem a circunferência de raio 3, com K igual a 1 a gente tem uma circunferência de raio 2 raiz de 2, né, que seria a raiz de 8, quando a gente pega K igual a 2, a gente tem a circunferência de raio, aqui é raiz de 5, tá? De raio raiz de 5. E por fim, quando a gente pega o k igual a 3, né, só um ponto satisfaz, né, só um ponto está nessa curva de nível, que é justamente a origem. Todas essas esferas estão centradas na origem, tá certo, pessoal? Bem, e aí, pessoal, não tem muito mais o que falar dessas funções de várias variáveis. Assim, eu vou falar, vou editar agora, tá, pessoal? Vai ficar em silêncio. Para concluir, pessoal, eu quero falar de funções de 3 ou mais variáveis, tá? Bem, a ideia é similar, eu já falei para vocês o que seria a definição de uma função de maneira geral entre dois conjuntos A e B, tá? Então, uma função de 3 variáveis f nada mais é do que uma relação que associa cada trio ordenado, né, x, y, z, num domínio D que está em R3, a um único número real que a gente vai notar por f de x, y, z. Então, por exemplo, se eu boto assim, f de x, y, z igual a x menos z sobre x mais y ao quadrado, isso aqui é uma função que depende de 3 variáveis, né, x, y e z. Tá? Nesse caso eu não especifiquei o domínio, e o domínio dessa função especificamente é f, é o conjunto de todos os pontos, tal que essa expressão faz sentido, porque eu não deixei explícito qual é, então implicitamente a gente define o domínio dessa função como conjunto das triuplas, tal que essa expressão faz sentido. No caso, a única coisa, o único problema que pode acontecer nessa expressão é zerar esse denominador aqui. Então, o domínio é todos os trios ordenados x, y, z, tal que x mais y é diferente de zero. Isto são todos os pontos do espaço tais que o x é diferente de menos y. Aí vocês, né, do jeito que preferir. Não tem como a gente esboçar gráfico. Esboçar gráfico não tem. Porque o gráfico de uma função de 3 variáveis está no R4, né? Num espaço com 4 dimensões. E aí a gente não tem como esboçar isso, tá certo? E aí, de maneira
geral, pessoal, eu posso definir uma função de n variáveis. Então, uma função de n variáveis nada mais é do que uma relação que associa uma n-upla, que cada n-upla que está no seu domínio, né, que é um conjunto D no Rn, a um único número real que a gente vai denotar por f de x1, x2, xn, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a f de xyzt igual a x ao quadrado menos xy mais 5zt é uma função com 4 variáveis, no caso x, y, z e t, são 4 variáveis, tá? No caso aqui é um polinômio ainda mais, né, de grau 2 de 4 variáveis, tá certo, pessoal? Bem, então eu vou ficar por aqui nessa aula, tá certo? E aí a próxima aula a gente dá continuação sobre esse estudo aí das funções, né, do cálculo sobre funções de várias variáveis, tá bom? Bem, pessoal, então a gente acaba aqui essa sessão, né, que a gente está falando de funções de várias variáveis, o conceito, né, o domínio, imagem. E na aula seguinte, né, na próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre limite de funções de duas variáveis, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo.